dela, tudo que ela falou, eu vejo as palavras do Marcos. Então ela está sendo manipulada por ele para me atacar. Como ele não gosta de aparecer, ele não vai colocar a cara dele, ele está usando ela para fazer isso. Então, de todo o coração, ela não tem culpa. Não. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma notícia do canal CSTV Notícia. E tome polêmica, hein, pessoal? Mas desde já, peça o seu like, se inscreva no canal vocês que não são inscritos e mete o dedo aí no joinha e vamos para o vídeo, hein, pessoal? Pétala Barreiros participou do programa Na Lata de Antônia Fontinelli e falou tudo e mais um pouco do seu ex Marcos Araújo e também da Livre Andrade. Também, pessoal, ganhou mais uma integrante. Antônia Fontinelli está do lado de Pétala Barreiros. E o que a Lívia vai falar sobre isso? Aguarde os próximos vídeos. De hoje é a Pétala. Ela tem 21 anos. A Pétala está no olho do furacão. Ela é ex-esposa do Marcos Araújo, empresário do Alok, empresário da Simone Simaria, Matheus e Cauã, Jefferson Moraes, e dono do Vila Mix, que é a maior casa de show do Brasil, todos conhecem. Quem não conhece o Vila Mix? Marcos Araújo é pai de 2 filhos da Pétala. O mais velho está com quantos anos, Pétala? O Lorenzo tem 6. Tem 6 anos, o Breno, e o bebezinho está com 1 mês. Então, antes de começar a conversar aqui com a Pétala sobre tudo que ela está vivendo nesse momento, eu preciso dizer uma coisa para vocês. A minha missão aqui é única. Tentar fazer com que tudo que infelizmente se tornou público seja resolvido, né? Por quê? Porque tem 2 crianças no meio disso. Apenas isso. Tem 2 crianças no meio disso. Eu diria até que 3 crianças, porque quando tudo isso começou, a Pétala tinha 14 anos, tá? E 14 anos, ninguém pode dizer que é um adulto, que é uma pessoa responsável pelo que faz, pelo que pensa, pelas suas ações. Eu não acredito que uma pessoa de 14 anos, ainda mais uma menina apaixonada, tenha consciência dos seus atos. Vi uns stories que eu vi hoje da Pétala, ela pedindo perdão para os pais dela, por tudo que ela causou para os pais quando ela tinha dos 14 e, se duvidar, até hoje. Pétala, obrigado por estar aqui e dizer também para vocês que hoje eu me senti muito... e a minha responsabilidade aumentou aqui perante essa conversa, porque a Pétala me disse: Antônia, todos os veículos de comunicação estão me procurando, todos os portais, todos os sites, as TVs, mas eu não quero falar com ninguém, e eu me sinto abraçada, eu me sinto confortável em falar com você. Muito. Então, Pétala, se sinta, não só hoje, sempre, abraçada e afagada por mim. E conte comigo sempre, como eu já falei, com todas as mulheres que por aqui passaram com situações igual à sua ou parecida, tá? Antônia, você é muito grata. Hã? Estou muito grata a você, muito obrigada mesmo. Imagina. Ô, Pétala, hoje o Marcos está com 46 anos, correto? Quando vocês começaram a namorar, quando você conheceu ele, você tinha 14 e ele tinha 39. 39. Pétala, como vocês se conheceram? Em que circunstâncias vocês se conheceram? Como esse relacionamento começou? A gente se conheceu em uma festa. Eu era muito fã de um artista, ele chama, né, Israel Novaes. Eu era muito, muito fã. A minha prima me levou num show dele e nesse show eu pedi para tirar uma foto com ele e eu postei no meu Instagram. Quando eu postei no meu Instagram, né, que eu era muito fã dele, o Marco saiu no fundo da foto, mas eu não conhecia. Uma mulher entrou em contato comigo e pediu para eu apagar a foto e falou assim: Pétala, você pode apagar essa foto, por favor? Porque tem uma pessoa que apareceu no fundo da foto que eu lembro direitinho. Ela falou assim: ó, que mentiu para outras pessoas que estavam em São Paulo e ela não pode aparecer em Goiânia. Então gostaria de pedir para você apagar a foto. Aí eu fiquei super chateada na hora, né? Tipo assim, eu vou apagar a foto. Eu era super fã do cantor, mas apaguei a foto. Ela conseguiu meu telefone nos comentários do Instagram. Quando eu comentei, ele pegou o meu telefone também
passou para uma outra pessoa, o nome dele é Santiago, para ele entrar em contato comigo. Quando ele entrou em contato comigo, ele falou assim, eu te conheço, tal, de um lugar. Falei, tipo, não, porque ele realmente não me conhecia. Falei, não, a gente não se conhece, eu tenho certeza que eu não te conheço. Ele falou assim, vamos sair para uma balada hoje, tal, isso numa terça-feira. Só que meus pais não deixavam eu sair dia de semana. Para eu sair, era tipo assim, num final de semana eu tinha que ser super exemplar na escola, para minha mãe deixar eu sair num final de semana para ir na casa de uma amiga. E aí, nisso eu falei assim, olha, eu não posso sair, mas a minha prima mora comigo, ela pode sair. Se você quiser, eu vou te passar o telefone dela. Minha prima tinha 26 anos. E aí eu passei o telefone dela e ela saiu. Aí ele se Ele encontrou. sabia quantos anos você tinha? Ele perguntou quantos anos você tinha? Não. Eu falei que eu tinha 15 anos pra ele. E nisso, a minha prima foi nessa boate, foi de encontro com ele, virou amiga dele, de todo o pessoal lá. E aí ele falou assim pra minha prima que queria que eu saísse com eles em um churrasco. Aí minha prima chegou e falou, olha, o pessoal quer que você vá num churrasco no domingo. Aí eu falei, como assim, né? Tipo assim, o que eu tenho a ver com isso? Mas aí, enfim, no domingo a gente foi nesse churrasco. Chegando lá era uma cobertura. Inclusive é o apartamento das fotos. E tava, tipo, tinha um monte de gente nesse apartamento, um monte de mulher. Tinha tipo assim, o Santiago de homem e o Marcos ainda não tava no apartamento, ele tava no andar de baixo, no quarto. E ficamos lá, tal. Nesse momento era tipo 3 horas da tarde. A minha mãe ligou, mandando a gente voltar para casa. Ela achou que a gente estava no churrasco na casa de um outro amigo, que inclusive era cliente do meu pai na época. E a gente voltou para casa. Voltando para casa, minha mãe teve uma reunião com a gente sobre onde a gente passaria as férias, tipo, bem away mesmo. E quando acabou essa reunião em casa, ele ligou para minha prima e falou: volta, volta para cá. Aí minha prima falou: vamos voltar? Falei: vamos. E aí a gente voltou para essa cobertura. Quando a gente chegou nessa cobertura, o Marcos já estava lá. E aí eu entrei, tinha um monte de mulher, assim, tudo mulher muito, muito produzida, sabe? Enfim, muito produzida. E eu Sei. tava, e eu tava tipo assim, de shortinho, sapatilha, super de boa. E ele me chamou para conversar, o Marcos. Eu falei, uai, né? Aí sentamos em uma mesa redonda, eu, o Marcos, esse Santiago e a minha prima. Nesse momento a gente começou a conversar e ele começou a conversar comigo, mas eu não tinha percebido nada. E ele perguntou a minha idade, eu falei que eu tinha 15 anos, eu tinha 14 ainda na época, e ele me falou que ele tinha 39. A partir daí ele me ofereceu o telefone dele, falou: "Anota meu telefone, se um dia você precisar de alguma coisa, entrar na Vila Mix, você me chama". Aí eu falei: "Uai, tá bom". Aí ele foi e anotou o meu telefone, só que quando ele anotou meu telefone e ele me mostrou, aí já estava salvo o meu telefone. Tava escrito Pétala Israel, pela foto, né. E eu falei: "Uai, que estranho, ele já tem meu telefone, será que quem falou, né?". Pensei: "Será que foi Israel que falou alguma coisa?". Aí, enfim, aí isso deu umas 9 horas da noite, eu precisava voltar para casa correndo, porque era um domingo, segunda eu tinha aula, e eu falei, Gabi é minha prima, eu preciso voltar, e aí minha irmã foi me levar em casa, e ele não queria que eu fosse. E aí, logo quando eu desci no elevador, ele já me mandou uma mensagem. Ele falou assim, faz um esforcinho pra ir na Vila Mix, você é linda demais. Aí quando ele falou que eu era linda demais, eu falei, não é possível, né? Tipo assim, achei muito estranho. Mas enfim, eu voltei pra casa, e foi assim que a gente se conheceu. Tá, e aí a partir daí vocês começaram a namorar? Não. Ele começou a me mandar mensagem, ele me mandava mensagem toda semana. Ele falava que ele tinha viagens, que se fosse preciso ele cancelava as viagens para ele, para a gente se encontrar. Ele falava que ele me buscaria na escola se fosse preciso, porque eu não tinha muita oportunidade de sair. Quando eu estava em casa, meus pais sempre estavam em casa, então sempre ia ser uma oportunidade muito assim que eu teria que pedir para os meus pais para fazer alguma coisa. E ele sempre sugeriu de me buscar na escola, de alguma coisa assim. Aí a gente foi se conhecendo. Ele sempre chamava a gente para churrasco na casa dele, a gente ia tal. E aí, até que mais ou menos um mês, ele começou a ser muito. Deixar entender que ele queria alguma coisa comigo. Me chamava de linda, falava que tinha gostado muito de mim. E eu achava estranho, porque no começo eu achava que ele queria ficar com a minha prima. Porque minha prima já tinha 26 anos, né? Então, na minha cabeça, aquilo fazia mais sentido do que ele querer algo comigo. E foi aí que começou. Eu nunca tinha tido nenhum namorado e foi assim.
Pétala, aí você começou a se sentir seduzida por ele e começaram a namorar. Você era virgem? Você era Sim, virgem. Perdeu a virgindade com ele. E aí, quanto tempo depois você teve o teu filho? Teu primeiro filho? se eu não me engano, eu perdi a virgindade com ele mais ou menos em março, e o meu filho nasceu em junho de 2014. Você tinha, de fato, 15 anos quando seu primeiro filho nasceu. Ele nasceu sim. Quando eu engravidei, eu tinha 14. Pétala, como é que foram os primeiros... Aí tá, aí quando vocês começaram a namorar, que você engravidou, você já foi morar com ele? Não, não. Assim que eu engravidei, aí que foi que meus pais tiveram conhecimento, ele ligou para minha mãe, contando para minha mãe. Minha mãe ficou muito nervosa. Quando a minha mãe tomou conhecimento, a minha mãe buscou justiça, a minha mãe buscou delegacia, só que ela descobriu que não era crime. Só era crime se fosse com uma A idade partir de... de 13 Isso, anos. isso. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Tá, mas aí sua mãe foi lá, fez um BO, foi isso que ela fez? Ela denunciou ele na delegacia? O advogado criminalista, quando ela falou para o advogado, ele falou, para surpresa dela, que não era crime. Só se eu mentisse. Tá, mas aí você já estava envolvida com ele, e aí você foi morar com ele ou não? Vocês chegaram a morar juntos? A gente não morou junto. E assim que eu engravidei, ele se distanciou muito de mim. E aí surgiu um boato de uma outra pessoa grávida. E mais ou menos em fevereiro, março do outro ano, ele já sumiu. Ele não terminou comigo, ele não falou nada. Ele só sumiu. Foi tipo, não teve fim, sabe, o relacionamento. Era um relacionamento que eu era apaixonada por ele, eu achava que ele era apaixonado por mim, e ele simplesmente sumiu. Tá. Ele sumiu. Você fez DNA dessa criança? Sim, ele pediu que fosse feito o DNA, então quando meu filho nasceu, quando o Lourenço tinha mais ou menos 3 meses, a gente fez o DNA. Foi a primeira vez que ele viu o Lourenço. E aí, obviamente, o Lourenço, o filho dele. É, Ok. E aí você. Mas ele honrou com todos os compromissos relacionados ao Lourenço? não. Quando aconteceu do Lourenço ter 3 meses que a gente fez o DNA, a advogada dele entrou em contato com a minha mãe. Como eu era menor, minha mãe era responsável por tudo, tudo, tudo. Era sempre minha mãe que tinha que responder por mim. E minha mãe não queria brigar, minha mãe não queria nada. O que ele ofereceu para minha mãe aceitou. Ele ressarciu os custos da gravidez, que a minha mãe tinha pago tudo. Minha mãe me levou para os Estados Unidos para ter o Lorenzo. Foi ela que pagou tudo. E aí depois, quando fez o DNA, ele ressarciu. Assim que saiu o DNA, a juíza determinou uma pensão e desde então ele paga a pensão do Lorenzo. Você se incomoda em dizer quanto que ele paga pro Lourenço? É 17 mil e pouco. Tá, 17. tá uma boa pensão. Tá uma boa pensão. Tá. E aí, ele não arcando com a responsabilidade do pai no sentido de ser presente, de ter te assumido como esposa. Ele conheceu o Lourenço mesmo quando o Lourenço já tinha 1 ano e 8 meses. E aí você voltou com esse cara e fez um outro filho. Você sabe me dizer por que você fez isso? Eu era apaixonada nele. O nosso relacionamento não teve um fim. Ele nunca me ligou e falou: Olha, eu não te amo, a gente vai terminar. Não, nada. Então, quando a gente fez uma viagem, ele me procurou. Eu era completamente apaixonada por ele. Ele me pediu perdão, ele falou que seria tudo diferente. E eu acreditei. E hoje, como é o nome do seu bebezinho? Lucas, O Lucas está com 1 mês. Gente, então é o seguinte, ó, uma mãe recém-parida, você teve seus filhos normal ou cesárea? normal. Mentira, normal, Pétala. Meu Deus, que guerreira, Pétala, eu não consigo. Não, 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 isso aí não dá para mim, não. Parabéns, você é muito forte. Então, é assim, uma criança, uma mulher recém-parida, passando pelo que está passando, é algo assim, é desumano. Ô, Pétala, quando que as agressões físicas, psicológica, na minha opinião, é desde sempre, mas não estou aqui para opinar sobre nada. Quando que as agressões físicas, desses vídeos que você postou no seu Instagram, de outros vídeos que eu tive acesso, porque eu não te traria aqui se eu não visse tudo que está acontecendo, se eu não tivesse lido o laudo da sua psicóloga,
se eu não tivesse tido acesso a outros papéis, eu te pergunto, quando que essas agressões físicas começaram? Antônia, eu vou te falar que é uma coisa assim, é muito lento tudo. Porque primeiro é assim, ó, eu tinha comigo que eu não aceitaria uma pessoa falar alto comigo, até que ele fala alto. Eu não aceitaria isso, tal. Até que ele começou a me agredir fisicamente. E isso foi mais ou menos com 3 anos de relacionamento. Com 3 anos de relacionamento. Você acompanhava ele e ia nos shows dos artistas dele? Ele te apresentava para os amigos? Te levava para viajar? Por que que eu estou te perguntando isso? Porque eu já assisti uns stories da Lívia Andrade, Uhum. que, segundo você, ele, Marcos, te traiu com a Lívia Andrade, a Lívia já foi na casa e você teve acesso a essa história de que ela foi na casa dele, começaram a ficar, e vocês estavam juntos até essa confusão toda, e ela alegou outras coisas que, ao meu ver, não justifica, é muito ruim uma mulher fazer isso com a outra, inclusive ela se dirigiu a ele, deixa eu ver aqui, o cidadão, ela disse que você foi amante do cidadão, se ela está com esse homem, logo é estranho se dirigir ao cara como um cidadão, né? Que você tinha 14 anos, mas que você não era nada boba, que ela sabe muito bem como é que as meninas de 14 anos se comportam, e envolveu o seu pai de um erro dele lá no passado, o que também não justifica. Também já soube que existe por parte dos advogados uma ameaça de que se sua mãe fizer alguma coisa, ou se você vier à tona falar alguma coisa, eles vão alegar que sua mãe o vendeu para ele, coisa que eu preciso dizer que nada justifica. Se sua mãe tiver vendido você para ele de papel passado, não justifica um homem com a idade de ser seu pai te agredir, te estapear, te morder e não assumir os filhos no sentido pai, porque o filho ele pode dar 50 mil por mês, mas se lá na frente o filho tiver a ciência de tudo que o pai não representou, na verdade, ou que fez com a mãe, não tem dinheiro que pague e nem que preencha essa lacuna. Mas antes disso tudo, antes que eu esqueça, eu preciso te perguntar, ele está pagando pensão do menorzinho? Não, ele não pagou nada. Desde a gravidez, quem tá pagando tudo é minha mãe. Tá. E Uma outra coisa, Petra, que eu fiquei sabendo é que a escola contactou vocês há pouco tempo porque ele não estava pagando a escola. Esses 17 mil não estão inclusos na escola? não, são os 17 mil e ele pagava a parte, a escola, o condomínio da casa onde eu moro com os meus filhos e o IPVA do carro, que ele deixou de pagar. Tá, mas aí com 17 mil dá para você, do primeiro filho, dá para você arrumar a vida, né? Dá para você pagar essas coisas quando ele faltar, apesar de que é obrigação dele. Quem estipulou esses 17 mil? Foi a justiça ou foi você que pediu e Foi- ele deu? não, foi ele mesmo. Foi a Ele advogada dele na época. Advogada, tá, advogada dele. Tá, e aí agora no segundo filho, ele não assumiu por quê? Ele sabe que o filho é dele, por que que ele não assumiu? Vocês, desde que você engravidou dessa segunda gravidez, vocês estavam bem? Porque eu vi o seu pai, você me mandou, o seu pai acompanhando ele, que ele foi internado no dia 15 agora, o que que ele teve? E o seu pai estava no hospital com ele porque não tinha ninguém para ficar. Então, teoricamente, a relação estava de boa. Sim, teoricamente a gente estava bem, a gente planejou a gravidez, a gente via a gravidez como uma esperança, sabe? Para tipo assim, para fazer tudo diferente. Ele me falava que ele queria viver uma outra experiência com a gravidez, que ele queria fazer tudo o que ele fez na gravidez do Lorenzo diferente. Então a gente decidiu gravidar. Com esse post que eu postei do meu pai no hospital com ele foi no início do ano. Ele teve uma queda de pressão muito grande e eu fui para o hospital com ele. Eu, meu pai e uma funcionária dele. Só que estava no auge do Covid, eu estava grávida já e eu não pude ficar. Então, pedi para o meu pai ficar com ele e meu pai ficou. Entendi. O Pétala, aí tá, você fala 3 anos que ele começou a te bater. Ele te bateu grávida? Chegou a te bater grávida? Esse foi o motivo do nosso término. Você estava grávida e ele te bateu? Sim, foi no dia da primeira live do Vila Mix. Eu fui na casa dele. Agora? Agora. Isso. No início do ano, eu já estava grávida.
ele ficou muito alterado comigo. Foi quando eu percebi que a minha gravidez ia estar em risco, então eu coloquei um ponto final. Eu terminei com ele, eu falei que ali era o nosso último dia juntos. E eu fui embora para casa dos meus pais. Isso era 2 horas da manhã. Quando eu cheguei na casa dos meus pais, eu acordei minha mãe, acordei meu pai e falei: mãe, pai, essa é a última vez que isso acontece e acabou. Eu coloquei um ponto final, porque eu vi que a minha gravidez estaria em risco. Meu Deus. Mas ele, quando ele te batia, ele estava bêbado ou não? Normal. Ele sempre estava bêbado, e isso era porque eu acabava aceitando, porque no dia seguinte ele acordava muito arrependido, ele falava que ia mudar, a gente ia para a igreja juntos, e eu sou cristã, eu creio no poder de Deus, eu creio no que Deus pode transformar a vida das pessoas, se você quiser. E então a gente ia para retiro juntos, eu tentei de tudo. Eu achei que ele tinha a possibilidade de mudar, e era sempre assim, toda vez que ele me agredia, ele estava bêbado, no outro dia pedia perdão, falava que ia mudar, ficava mais uma semana sem beber e voltava tudo de novo. Pétala, você escreveu um livro. Tem quanto tempo que você escreveu esse livro? Eu escrevi ele na minha gravidez, porque a minha psicóloga me sugeriu A que eu escrevesse primeira gravidez. Lorenzo. A E minha o que, psicóloga, e o que você contava nesse livro? se você quiser, eu te apresentei um. Eu contei toda a história, porque foi assim, a minha psicóloga falou, conta tudo no livro, não era um livro, era um diário. Conta tudo no seu diário para você desabafar, porque era muita coisa engasgada em mim durante a gravidez. Então, assim que eu ganhei o Lorenzo, eu recebi muito ataque, muito ataque. Todo mundo de Goiânia começou a me atacar muito. Então, eu falei, eu vou publicar esse diário para eu mostrar para todo mundo a minha versão e que não é nada disso que eles estão falando. E aí eu publiquei o livro. No livro Tá, eu e o livro vendeu, as pessoas foram no lançamento do seu livro, como é que foi isso? Tá, e aí você contou o livro, você escreveu o livro, falou tudo que você vivia, e aí, assim, você volta para ele depois disso, quer dizer, ele te procura para voltar para depois disso. Então, Pétala, você tem a consciência hoje, como uma mulher de 21 anos, mãe de 2 filhos, que você vivia uma relação doentia, de abusos. totalmente. Eu me Qual arrependo é, muito. Se pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente, tudo diferente. O que te fazia ficar perto disso? Além, será que você não confundiu o amor com, de repente, eu não sei se o glamour da vida dele, das coisas que ele vivia, aqueles artistas, aquelas pessoas que babam para ele, entendeu? Que baixam a cabeça para ele, a coisa do dinheiro. Ele era um cara generoso de te presentear, de te dar uma vida confortável ou não? Ele fazia tudo isso, mas nada disso me encantou. Quando chegou num ponto que nada disso mais fazia sentido. Nada que ele. Porque eu percebi que, assim, ó, quando aconteciam as agressões, ele fazia tudo isso e ele começava a ter essas atitudes de me presentear, de tentar fazer algo que me agradasse muito, mas perdeu todo sentido, todo sentido. E foi quando eu tentei levar ele muito para a igreja para tentar voltar a fazer sentido, porque eu gostava muito dele. Ele sabe como eu gostei dele. Ô, Petra, você teme pela sua vida? Você recebe ameaças? Que tipo de ameaças? Depois dessa exposição de hoje, eu fico com muito medo por mim, pela minha família, pelos meus pais, pelos meus filhos. Eu tenho muito medo. Hoje mesmo eu recebi algumas directs, meus advogados encaminhei tudo para eles. Mas, por exemplo, agora você ficou com medo? Agora você tá com medo? Esse tipo de coisa. Entendi. Ah, eu li aqui o relatório da doutora Cássia Oliveira. Ah, e essa coisa você vai buscar a história buscar os direitos do seu segundo filho para ele pagar a pensão, tudo direitinho? Eu fiz o DNA do meu filho nos Estados Unidos, agora do Lucas, só que eu não fiz com o pai, né? Eu fiz com o Lorenzo. É um teste de DNA que você prova que seus filhos são sempre Pelo irmãos. irmão. Pelo irmão. E aí? Direitos deles na justiça, tudo que meus filhos precisam, porque eu não tenho condição, né, Antônia? Se eu não tivesse meus pais hoje, meus filhos estariam passando dificuldade. Hoje eu vi você pedindo para as pessoas não atacarem a Lívia Andrade, apesar dela ter te atacado brutalmente, né? Então, Antônia, ah, tem culpa do que tá acontecendo. Eu vi os stories não dela, se-
Você acha mesmo que uma mulher com 40 anos de idade, ou quase 40 ou mais, eu não sei, mas não é longe disso, é manipulada? Antônia, o que eu vivi com ele, se você conhecesse essa pessoa, para você ter noção de como ele tem um perfil de persuadir, de manipular, hoje eu entendo. Antes eu não entendia que era o que ele fazia comigo, mas hoje, quando eu olho para cada coisa que aconteceu, é muito ele persuade muito. Ô, Pétala, o que aconteceu a história do tênis? Foi aí que tudo começou? Onde que a Lívia Andrade entrou nessa história? Então, eu mandei num grupo e eu não sei o que aconteceu, quem que mandou para cada pessoa que saiu em um site de fofoca, mas é um tênis que ele me deu de e eu pedi para ele, assim que a gente separou, eu mandei uma mensagem para ele, olha, eu preciso de algumas coisas minhas que ficaram na sua casa, tem o meu tênis da Off-White, que eu especifiquei o modelo, e eu pedi para ele me devolver, e ele não me devolveu. E aí me mandaram fotos dela usando o tênis e tal, e foi isso. E aí eu vi que ela tava com o meu tênis. Mas eu não quero o tênis de volta, tipo, coração mesmo. Pode ficar, pode fazer o que for. Tá, e quando que você percebeu que eles estavam começando a ficar? E que você começou a se afastar de você por causa dela? É algo assim que hoje eu nem me importo, eu nem dei muita importância, porque quando aconteceu, ele me confirmou que foi em novembro do ano passado, mas a partir daí a gente continuou junto, a gente passou o Natal, Ano Novo, meu aniversário, viajamos juntos em janeiro. E aí, depois que aconteceu, ele teve um outro relacionamento também, mas outra pessoa que foi usada por ele, e eu acredito que para esconder tudo isso também. Então, teoricamente, ela está com ele. Então, teoricamente, ela está com ele desde novembro do ano passado, é isso? Eu não posso afirmar nada. Entendi. Ô, Pétala, eu te pedi só um minutinho aqui, porque eu fico falando com você, mas eu fico de olho aqui no que a galera fala, né? Porque, afinal de contas, são seguidores ou não. Quando a gente traz uma pessoa aqui, ô Pétala, para falar de uma situação que envolve outras pessoas, aí entram amigos, família, ou sei lá o quê, aí fica aquela coisa, defende daqui, defende dali, entendeu? Eu quero só dizer uma coisa para vocês, que é o seguinte. Ela ganha, assim, 17 mil de pensão de um filho, mas a gente está falando de um cara que paga não sei quantos mil reais por uma champanhe. Vocês querem entender melhor como que é a vida? É só ir lá nos stories dela, que vocês veem. Inclusive, eu fiquei muito enojada com uma foto com um monte de mulher pelada, Pétala, em volta de uma mesa. Tinha uma, inclusive, que a mesa estava segurando os peitos dela. Sabe por que isso acontece? Por conta de algumas, como vocês que estão aqui, dizendo que ela tem dois braços, duas pernas para ir trabalhar. É por conta de mulheres como vocês que esse tipo de merda acontece. Eu fico enojada com mulher, como que se comporta, como vocês, algumas aqui estão se comportando. Era uma menina de 14 anos de idade que já veio aqui e assumiu que com 14 anos de idade errou, se apaixonou por um cara de 40. Se é pela boa vida que ele dava, não justifica apanhar. Vocês acham correto? Vocês acham correto homem bater em mulher? Vocês acham correto um homem que 40 anos sabe que engravidou uma menina de 14? Vocês acham isso correto, porra? Que tipo de mulher? Não são mulheres. Vocês são pessoas, vocês são... Eu não sei nem dizer o que vocês são. Por isso que eu fico olhando para o meu convidado e fico olhando para vocês. É por conta de mulheres como vocês que eu sou desrespeitada, que essa menina é desrespeitada e tantas outras que se dão respeito. Quem são vocês para julgar o que aconteceu com ela? Quem são vocês? Quem são vocês? Tem que dar 17 mil pro filho e 17 pro segundo, porra. Que merda é essa? Vocês são um desserviço. É por conta de vocês que esse tipo de coisa acontece. Que macho escroto bate em mulher. Se vocês apanham e acham legal, foda-se. Mas não venham aqui optar errado, não. Porque eu não vou permitir essa merda. Criem vergonha na cara de vocês, porra. Pétala, o que você... Aqui, é o penúltimo dia do ano, tá? O que você parou no meio dessa confusão toda? Você parou para falar, eu vou criar os meus filhos, com o pai pagando a pensão, obviamente, entendeu?
porque é obrigação, já que não dá amor, não dá carinho, é obrigação pagar a pensão. E eu espero, Pétala, do fundo do meu coração, que você se livre dessa doença. Tá? Não faça mais isso com os seus filhos, com você e com seus pais. E E para fique essas muito... mulheres, você tá falando isso, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou atrás dos meus sonhos. Mas ele nunca permitiu que eu estudasse, que eu trabalhasse. Ele sempre quis que eu ficasse totalmente dependente dele. E desde os meus 14 até os 21 eu fiquei. Mas eu quero voltar a estudar, eu quero trabalhar, eu quero realizar as minhas coisas pessoais que ele nunca deixou. E eu vou fazer isso pelos meus filhos. Pétala, o que foi aquele monte de coisa dentro de um saco preto que eu não entendi muito bem? Parecia a sua casa toda quebrada. O que é aquilo ali? A gente tinha um apartamento em Goiânia, que é o apartamento que você viu com as fotos com a foto das mulheres. E ele pegou todas as minhas coisas, as coisas do Lorenzo, que estava lá, colocou tudo em saco de lixo e levou para um depósito. E aí eu comecei a pedir para ele, quando eu vi que eu não tinha mais acesso ao apartamento, eu pedi para ele devolver as minhas coisas e eu tive que contatar um advogado para pegar a chave desse depósito. Só depois de 2 semanas que ele me devolveu essa chave para eu conseguir pegar as minhas coisas pessoais do meu filho. Aquelas imagens do saco de lixo é em um depósito em Goiânia, onde ele colocou todas as nossas coisas pessoais. Pétala, eu estou aqui procurando, para quem está aí que não viu, eu estou procurando essa foto, eu vou printar e eu vou mostrar aqui, porque eu fico com muita vergonha de ser mulher, sabe? Eu não sei, pode ser que o Instagram já tenha tirado a foto. Você está falando no seu celular aí, né, Pétala? Porque se eu não achar aqui, eu queria postar e mostrar aqui para as pessoas que é por conta desse tipo de mulher que a gente é desrespeitada, que quando a gente vai na balada, macho escroto passa a mão na gente. Saiu, o Instagram deve ter tirado. É por conta de mulheres que se vendem por uma champanhe, que se vende por um camarote, que se vende por um convite para entrar no Vila Mix. As mulheres tudo pelada, sentada em volta de uma mesa, com as peitolas de fora, nua de salto alto, entendeu? E me dá um nojo, me dá uma revolta isso. Eu acho que até para você ser vadia, você tem um limite para isso, sabe? Você tem que ter dignidade. Então eu vejo essas mulheres, eu falo, porra, aí pode vir um monte de gente aqui falar, você é machista. Foda-se o que vocês acham ao meu respeito. Eu não estou aqui preocupada com o que vocês acham ao meu respeito. Eu só acho que é desmoralizante. Eu só acho que uma atrapalha todo o movimento da outra. Eu fiquei tão enojada com aquela foto, tão enojada, sabe? E esse tipo de mulher, esses caras batem, esses caras esculacham, entendeu? E aí pegam e tentam fazer com todas as outras. Quando não consegue, aí abusa psicologicamente. Eu fico pra morrer com esse tipo de coisa. Eu fico pra morrer, sabe? Se deem um respeito. Vocês podem tudo, mulheres. Vocês podem tudo. Vocês podem ter o homem que vocês quiserem. Vocês podem trabalhar. Vocês podem se bancar. Vocês podem tudo. Mas não, vocês gostam de se vender por nada, por pouco. Entendeu? E quando eu vejo uma mulher mais velha chamando praticamente uma adolescente de Florzinha, você vendia roupa falsa, o teu pai fez isso, o teu pai fez assado, eu fico pra morrer quando eu vejo um negócio desse, sabe? Eu fico pra morrer. A pergunta é, você parou, se olhou e pensou, não vou mais me permitir isso, 2021 eu vou criar os meus filhos, eu não vou ter medo de ninguém, eu não vou baixar a cabeça para ninguém, e saiba, ninguém vai fazer nada com você. Você pode ter certeza disso. Esse ano foi um ano de muita transformação na minha vida. Deus me curou de todas as formas. Durante o meu relacionamento eu tive bulimia, eu tinha compulsão alimentar, eu tomava antidepressivo. E Deus me curou de tudo isso esse ano. Então, assim que eu ganhei o Lucas, eu já tinha dado tudo isso por encerrado. Eu só queria recomeçar a minha vida, sabe? Mas aí veio tudo isso, essa exposição da minha família, que eu nunca quis. Eu jamais gostaria de ter exposto isso que eu pus no Instagram, porque eu sei que hoje com a internet, quando os meus filhos crescerem, eles vão ter acesso a isso. E de todo o coração eu não queria que eles tivessem essa imagem que eles vão ver. Se você for uma mãe exemplar, uma mãe presente, uma mãe firme, não criá-los dentro de uma bolha, mostrar o real valor, ensinar eles a ter um muro de arrimo, eles não vão precisar de mais nada e nem mais ninguém. E serão grandes homens. Meus filhos vão ter caráter. Exatamente. Seus filhos precisam de mais nada além de caráter, para eles seguirem em frente, entendeu? Isso não vai abalar eles.
Mas para isso você precisa estar forte, você precisa estar firme, você não pode mais fraquejar. Por eles não. E eu acredito que se Deus me deu 2 filhos homens, é para que eu possa fazer alguma diferença, de alguma forma. Eu vou educar eles para que eles tenham atitudes de homens quando eles crescerem. Exatamente. Exatamente. Olha, tem mais alguma coisa que você gostaria de fazer? Eu tenho um conselho para você, de uma mulher de 40 e quase 47 anos, que eu já estou fazendo daqui a pouquinho. Não fala mais disso com ninguém, não. É meu último pronunciamento. Eu conversei com você hoje e essa é a última vez que eu falo aqui, porque essa história para mim já tinha acabado, já tinha sido encerrada. Eu não gostaria de de tudo isso que está acontecendo, mas é a última vez que eu me pronuncio e eu quero agradecer você de ter me dado a oportunidade de falar aqui, de me apoiar, porque você me apoiando, você apoia também outras mulheres, assim como eu tive voz, eu vou dar voz para elas toda vez que for preciso. Eu quero ser que nem você, eu quero poder falar por elas quando for preciso. E eu quero agradecer também, Antônia, porque eu vi muitos comentários, como o pai dos meus filhos é empresário de artistas, surgiu muitos comentários perguntando da posição deles. O Marcos nunca me deixou ter uma proximidade com eles. Toda vez que eu fazia viagem, eu já fiz viagem com a Loki e com a Romana, ele nunca permitiu que eu me aproximasse deles. E quando isso tudo começou a acontecer, a Romana entrou em contato comigo, ela disponibilizou a ajuda financeira se fosse preciso. A Sarinha, nossa, eu sou assim totalmente grata a elas são pessoas incríveis. Eles me deram muito apoio. E de todo o meu coração, a Loki, Romana, Sarinha, todas as pessoas aqui que me apoiaram, todos vocês que estão me apoiando agora no Instagram, de todo o meu coração, gente, eu nunca vou conseguir agradecer vocês, nunca, nunca, nunca. Quem é Porque a Sarinha? Quem a, é a Sa Sarinha? a Sarinha é a esposa do Cauã, do Matheus Cauã. Muito bem. Então, Sara, parabéns pelo posicionamento. Romana, Alok, parabéns, porque afinal de contas é o empresário do Alok, né? Mas acho que o Alok já chegou também no momento que foda-se se é esse o empresário, se vai ser outro, enfim. Eu estou falando extra o que tem acordado, né? Ele já chegou no momento que ele não precisa mais se omitir. Parabéns, Sara. Eu acho que é esse o nosso papel. E você conte comigo também para o que precisar, tá? Muito obrigada por ter me dado essa oportunidade de falar aqui. E, como eu te disse, várias outras pessoas estavam me procurando para eu me pronunciar, mas eu me senti segura em falar com você. Eu sei que você tem os mesmos pensamentos que os meus e das mulheres que estão ganhando voz agora. Então, muito obrigada de todo o coração. Então, para encerrar, como sempre que alguma coisa acontece, eu me dirijo à pessoa. Marcos, eu conheço você, obviamente que eu sei que você vai ver isso, se é que não está vendo agora. Não é pessoal, eu falei isso para o Wesley Safadão, eu falei isso para o Felipe Araújo, eu falei isso para o Eduardo Costa, eu falei isso, não lembro mais, para todos, que as esposas e que as mulheres, enfim, passaram por aqui. Não é pessoal. Não é pessoal. E o que me faz falar com cada uma delas não é briga de casal, não é porque se desentendeu o casal, não sei o quê. Primeiro, são homens poderosíssimos e que na hora de arcar com as suas consequências, entendeu? Agora, é claro que no meio disso aí a gente vê, muitas mulheres me procuram, eu vou estudar, eu vou procurar ver, porque eu não quero cometer injustiça, mas o que te trouxe aqui, na verdade, foi a história da escola que não estava sendo... Desculpa, caiu o celular. A história da escola que não estava sendo paga. Se ele decidiu te dar 17 mil, é porque ele sabe muito bem quanto ele ganha por mês. O segundo filho, é necessário, Marcos, que você assuma, você sabe disso, eu não preciso te dizer isso. Essa coisa de querer calar ela, alegando que vai expor o que o pai fez no passado, isso é o que arde pior. Isso é o que arde pior, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou ameaçar, ou advogados ameaçar, né? Segundo eu fiquei sabendo, que sua mãe te vendeu para mim. Pior ainda, eu não sei se alguém pensou de fato, ou então você deve estar bem mal cercado, porque alguém alegar isso, né, para tentar calar, é de uma insanidade que também não tem nada a ver com os vídeos que o Brasil inteiro está vendo, que é um homem de 40 e tantos anos agredindo, e não tem nada a ver com a idade, um homem agredindo fisicamente uma mulher. Nada justifica.
em relação aos filhos, também, que também nada justifica. Então, eu fiz até uma descrição aqui, a gente bota uma sinopsezinha, Marcos, que é o seguinte, tem coisas na vida que o dinheiro não paga, uma delas é a paz, né? Uma delas é o amor dos filhos, outra delas é o amor dos filhos, sabe? Eu acho que você, empresário de tanta gente famosa, que você precisa da sua imagem, dona de uma casa de shows, onde muitas pessoas, famílias entram, né, frequentam, eu acho que você precisa, sim, da sua imagem. Ela já tentou lançar um livro no passado, não deu em nada, a gente sabe muito bem, né, o porquê que não dá em nada. A gente sabe muito bem quando essa história sai em alguns lugares, né, porque e tem uns que se vendem só pelo simples fato de entrar no Vila Mix ou ir para o camarote de uma live ao vivo, porque tem gente que se vende bem baratinho mesmo, entendeu? Então, assim, Marcos, evita problema, é uma bobagem tudo isso, entendeu? Admita seus erros, sabe? A parte que me cabe é de uma indignação pela agressão física e psicológica que eu assisti, Marcos, com essa moça, com a mãe dos seus filhos, os prints, as conversas que eu li, pelo amor de Deus, Marcos, eu já cheguei no evento seu, até te olhei com admiração essa que eu retiro, nesse exato momento. E essa coisa de, por exemplo, eu entrevistei a mulher do Fernando, outro sertanejo, 3 advogados me contactaram num dia me ameaçando, que eu não podia entrevistar ela. Aqui isso não funciona. Aqui isso não funciona. Ameaça de morte, ou não vai falar, ou não vai. Aqui é um canal de comunicação. Pode ser o Papa, pode ser quem for. Então, isso aqui comigo não funciona. Então, a minha missão hoje aqui, Marcos, é que você peça perdão para essa moça, que eu acho que ela está apta a lhe perdoar, no sentido de, assim, eu perdoo o que você fez comigo, cuide bem dos seus filhos e mantenha a distância dessa moça, Marcos, para o seu bem e para o bem dela. Então, é só isso.